Novembro é o mês que a gente chama atenção para a prematuridade. Eu sou a doutora Maíra Luz, pediatra e pneumopediatra, e hoje eu tô aqui, a convite da Kiko Brasil, para conversar com você um pouquinho sobre as peculiaridades do Novembro Roxo. Primeiro eu preciso que você entenda quem é o bebê prematuro. Prematuro é o bebê que nasce com menos de 37 semanas completas de gestação. Para esse bebê, a gente tem que ter um pouco de atenção a mais em algumas coisas, em algumas peculiaridades que tornam a vida dele um pouco mais sensível. Por isso a cor escolhida é a cor roxa. A primeira coisa que a gente chama atenção quando a gente vai falar de prematuridade sempre é olhar para a gestante. Então a gente precisa cuidar para tentar evitar que ocorra a prematuridade. Eu preciso olhar para a gestante, fazer um pré-natal adequado para a gente evitar que ocorra a prematuridade, para que a gestação siga pelo menos até acima de 37 semanas. Então, atenção ao pré-natal é uma das primeiras coisas que se fala quando a gente fala de Novembro Roxo. E aí a gente fala do bebê prematuro. É preciso que nós olhemos para o bebê prematuro. Hoje no Brasil, 1 em cada 10 bebês que nascem com menos de 37 semanas, infelizmente, não sobrevivem. Então a gente precisa começar a olhar com mais atenção para esse bebê. O pediatra que cuida do bebê tem que ter uma atenção do 0 aos 5 anos de idade desse bebê, porque é nessa fase que acontecem as coisas, a gente precisa ficar atento. E eu escolhi alguns temas para falar para vocês um pouco mais leves sobre a prematuridade. O primeiro, aleitamento materno. Para a gente falar sobre aleitamento materno, eu preciso que você saiba que a mãe que está com o bebê na UTI, sim, ela pode amamentá-lo de algumas formas diferentes, mas ela precisa ser estimulada a amamentar. A gente sabe que o leite materno salva a vida do prematuro. Eu vou repetir. O leite materno salva a vida do prematuro. É muito importante que isso esteja enraizado na cabeça da família toda. Mas da família, doutora, não é só da mãe? Não. Não é porque a mãe não está com o bebê em casa que ela não precisa de cuidados. A gente precisa cuidar daquela mãe como se ela fosse um grande diamante. A gente precisa cuidar da mãe puérpera mesmo que ela não esteja com o bebê em casa, mesmo com o bebê na UTI. Aliás, eu acho que a mãe que está com o bebê na UTI, ela precisa muito mais dessa rede de apoio. Ela precisa das pessoas ao redor dela, cuidando dela, para que ela consiga ter calma, tranquilidade, para produzir mais leite, para ter mais força, para quando o bebê estiver em casa, ela conseguir cuidar melhor dele e também ter força para viver esse momento que é um momento tão difícil. Dá para produzir leite materno? Sim, dá. Mas eu preciso de rede de apoio, eu preciso de pessoas estimulando que isso aconteça, eu preciso que a mãe seja orientada, que ensinem tudo o que ela deve fazer para que o leite seja produzido. Isso normalmente é feito ou no banco de leite, no Brasil tem um monte de banco de leite, tem mais de 200 bancos de leite no Brasil que fazem esse tipo de trabalho. Nas próprias maternidades e nas próprias UTIs, as enfermeiras estão preparadas para ajudar as mães nisso. E outra coisa, eu preciso da presença da mãe próximo do bebê. Mamãe e bebê juntos, mais leite produzido. Então, é importante que a gente chame a atenção da importância do leite materno para o bebê prematuro também. E a segunda coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é da vacinação. A vacinação do bebê prematuro ela é muito similar à do bebê que nasceu com a idade cronológica certinha. Na verdade, a gente tem algumas peculiaridades, então o bebê que tem baixo peso, menor de 2 quilos, a vacina do BCG a gente dá depois. Bebês que estão internados, a gente não dá vacina de vírus vivo durante a internação, por conta do risco dos outros bebês. A vacina da hepatite B, ela tem uma dose a mais, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês da vacinação é a vacinação das pessoas que estão ao redor do bebê. Todo mundo que vai cuidar estará próximo do bebê, todos têm que estar vacinados, todos têm que ter as vacinações todas em dia, principalmente a vacina de coqueluche, gripe, e todos esses cuidados são muito importantes para que a gente ajude esse bebê a passar bem por esse momento. Então eu não podia deixar de falar de aleitamento materno e de vacinação. O mês da prematuridade tem muitas coisas, muitas informações. Existem sites, organizações não governamentais que
cuidam dessa parte, e todo mundo que tem um bebê prematuro precisa se orientar e saber sobre o assunto, e não só todo mundo que tem um bebê prematuro, mas todo mundo que tem um familiar que tem um bebê prematuro, porque a rede de apoio é muito importante. Eu sou a doutora Maíra Luz, pediatra e pneumopediatra, e espero vocês no próximo vídeo.